Então, depois de tanto ouvir falar, de ver vídeos, de ouvir ler artigos, de falar, conversar com pessoas, é muito comum que surja a dúvida: como é que funciona um atendimento individual de PNL? Meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística, PNL, e no vídeo de hoje eu vou dar uma ideia de como é que funciona normalmente um desses atendimentos. Essa é uma pergunta recorrente. Como é que funciona o atendimento em programação neurolinguística? Como é que isso funciona na prática? É bem comum, por incrível que pareça, esse tipo de pergunta. Bom, não tem nenhum mistério, não tem nada assim que seja hermético, que seja oculto. Não, ele é uma conversa, ele é tipicamente uma conversa. Normalmente o que motiva alguém a procurar a PNL é porque ela tem algo que ou ela gostaria e não está conseguindo fazer, não sabe como fazer, não consegue iniciar o processo dela para atingir um determinado objetivo, ou porque ela faz algo e não consegue parar de fazer. Aquilo está num automático e ela não consegue desativar isso e voltar a um ponto neutro para ela, ou desviar aquela energia para outra coisa. Mas podem ter outros objetivos e outras situações, mas essas são as mais comuns. Normalmente já existe uma queixa determinada, já existe uma queixa estabelecida e a pessoa busca algo, né? Ou quer evitar aquilo ali. E aí a gente começa a entrar num dos desafios da PNL e começa a fazer sentido por que eu bato tanto na tecla, que é o estabelecimento do desejo. Por que a gente precisa saber? Porque a maioria das pessoas não tem um desejo estabelecido, ou pelo menos não tem um desejo bem estabelecido, um desejo válido para aquilo que ela está reclamando. Eu vou usar uma coisa bem idiota, mas é muito didática. Eu tenho dor, qual é o teu desejo? É não ter dor. Né? Poxa, não dá para te desejar saúde, não dá para te sentir em paz, não dá para te, sabe, tem outras coisas que a gente poderia desejar para colocar no lugar da dor. Eu uso uma metáfora que é da pilha de latinhas. Você já viu aquelas pilhas de latinha que às vezes tem no supermercado, enfim? Se tu tirar uma latinha lá do meio, a pilha desaba. Então tu não pode tirar, tu tem que substituir por outro algo que ocupe o lugar de uma latinha. Se tem algo que não está funcionando para ti, que não está sendo eficiente, efetivo ou agradável, tu não deveria só desejar que aquilo sumisse, tu deveria desejar que acontecesse algo melhor que aquilo, que tu funcionasse de um jeito melhor que esse. Até porque, eu já falei em outros vídeos aqui, medo, ansiedade, esses tipos essas emoções que tipicamente a gente chama de negativas, não são, elas são neutras. Só que às vezes elas acontecem em contexto onde a gente não gostaria. Então elas só estão deslocadas do contexto adequado delas. E a emoção que a gente gostaria que tivesse ali, ou que a gente deveria desejar ter ali, não está disponível. É nesse sentido. Então o desejo é o primeiro passo. É ok, entendi a tua queixa, o que tu quer com relação a isso? Essa é uma das primeiras perguntas que tipicamente eu faço, para entender o que a pessoa quer. E aí partimos para um desejo bem formado, que eu já falei em alguns vídeos aqui. E aí eu começo a fazer perguntas a respeito da queixa que a pessoa está me fazendo. São perguntas, não são perguntas absurdas, são perguntas que elas têm um encadeamento lógico. Só que para quem está ouvindo essas perguntas, elas geram uma pressão emocional muito grande, porque são perguntas que normalmente as pessoas não fazem, elas são orientadas completamente às estruturas mais inconscientes do que a pessoa está falando. Então assim, a pessoa daqui a um pouco está me contando uma história da infância que aconteceu não sei o que, e tinha o cachorro, a mãe, o papagaio, sei lá mais quem. Ok, eu vou fazer perguntas sobre isso, pode ser, é bem possível. Eu estou zero de interesse sobre a mãe, o cachorro, o papagaio, seja lá o que mais estivesse acontecendo lá. Mas eu tenho muito interesse em saber, nessa situação, acontecendo essas coisas, com essas pessoas, qual é a lição que saiu daí. E aqui entre nós, quando eu falo qual é a lição, é qual é a crença que ficou instalada nessa criança que está passando por isso aí. Ou, como é que isso aí ficou armazenado na memória? Tá em movimento, tá parado? Tu te enxerga na cena ou tu vive a cena? É colorido ou tá preto e branco? Tem som ou não tem som? As pessoas falam contigo ou estão em silêncio? Tu fala contigo mesmo?
Esse som de voz vem da esquerda, vem da direita, vem de cima, vem de baixo, vem da onde? Qual é o volume que isso tem? Qual é a sensação que está envolvida no teu corpo quando tudo isso está acontecendo? Eu tenho um monte de informações que são de processo. Lembra que PNL deriva da cibernética, ela está orientada a processo. Ela não está orientada à estrutura, ao conteúdo lógico, né, da informação, e sim a estrutura que sustenta aquilo ali, que é normalmente invisível. As pessoas não se dão conta. E quando não se dão conta é onde tem ouro, porque é protegido. E aí eu vou entender como é que essa estrutura está lá. E aí é muito possível que saia alguma metáfora, que saia alguma alegoria, que saia... Quando eu falo isso, tudo isso tem uma alta conexão com processos hipnóticos. Porque a gente está falando de processos inconscientes. A chave para acessar o inconsciente é a hipnose, mas não aquela hipnose de ficar em transe, de ficar aquele sonambúlico, aquela coisa que a gente vê em si. Não, aquilo ali não é útil para nós. Mas é um estado alterado. Parece que alguma coisa está acontecendo, tu fica vidrado naquilo, e eventualmente tu perde a noção de tempo, de espaço, do que tem em volta, enfim, e fica conectado com aquilo que eu estou falando, e aí começa uma série de sugestões, eventualmente são imaginações, eventualmente são pequenas alterações do que está acontecendo, não do conteúdo, do frame, né, da estrutura do que está acontecendo. E a gente vai verificando o quanto isso está gerando de impacto na direção do desejo, é orientado ao desejo. E, enfim, e aí depois tem mais alguns processos, são de fechamento, mas ele é uma conversa com uma série de peculiaridades estranhas, confusas, né? Quem já viu vídeo de metamodelo, quem já viu vídeo de hipnose, quem já viu, tu tem tudo aqui, eu já coloquei vídeo sobre isso, tem uma ideia de como é que a coisa funciona, começa a poder ligar os pontos agora. Então, eu tenho uma situação presente, eu tenho algo que acontece ali, eu tenho uma situação desejada, então eu tenho uma ponte para seguir, eu tenho interferências e eu tenho recursos. E aí a gente já começa a jogar os recursos para tentar minimizar as interferências de forma que o cliente possa fazer a ponte da situação presente para a situação desejada. E é isso, não tem muito mais do que isso. Bom, a gente faz atendimentos eventualmente presenciais, né, e aí a gente tem uma série de inputs mais fidedignos. Já falei sobre a diferença do atendimento presencial e do atendimento online. A gente faz atendimentos online também, e aí também tem outras peculiaridades que são desse meio que a gente toma cuidado. Basicamente é isso. Os atendimentos são aí de aproximadamente 1 hora, depende da pessoa, cada pessoa é pessoa diferente. Algumas pessoas são muito rápidas, têm um acesso, mantêm uma via de comunicação com o seu inconsciente ok, então é muito rápido todos os processos, né? Tu não precisa lutar para obter aquilo. Outras pessoas já são mais lógico-racionais, já são mais protegidas, têm as suas histórias de vida para justificar isso, não é um julgamento, é uma característica. E aí a gente precisa de um pouco mais de tempo. Eventualmente não vai ser numa sessão, num atendimento individual que vai resolver, vai precisar de mais. Eventualmente são camadas de coisas, tu tira uma camada e aí aparece outra um pouco mais profunda, um pouco mais complexa, que sustentava aquela primeira, mas tu não conseguia chegar sem ter tirado a primeira, e aí o trabalho continua, se recicla no material que vem, né? E aí, enfim, de novo, cada ser humano é um ser humano. Não há um padrão, a gente tem uma lógica geral que segue aqui, que é isso que eu falei, mas não tem um procedimento padrão. Agora é a hora de fazer a técnica X, agora é a hora de fazer a técnica... Não, isso não existe em PNL. Até porque PNL é uma escola de flexibilidade. E se eu ficar dizendo que quando isso faz aquilo, né, ou seja, para esse problema aplica essa técnica, eu não estou ensinando flexibilidade, eu estaria ensinando enrijecimento, eu estaria ensinando... algemando a pessoa com um processo. E aí, para algumas pessoas, elas têm curiosidade de entender um pouco o que aconteceu por ali, a gente bate um papo, tenta explicar um pouco. Algumas pessoas gostam de conversar, de saber de onde é que saiu, de ter outras pessoas não estão nem aí, não querem, que ele só resolveu o problema delas, não estão interessadas em entender, e está tudo certo também. Não é objetivo da PNL que tu entenda o processo, que aquilo faça sentido para ti. Não é objetivo, é muito comum as pessoas terminarem assim,
Tia, tu fez uns troços que eu não entendi nada, mas aparentemente eu me sinto diferente. Ótimo, é isso aí que a gente está buscando. É exatamente esse ponto que a gente busca. Não temos pretensão de explicar, até porque a explicação é algo muito pessoal. Né? O que aconteceu lá dentro? Não sei, nem eu sei. Eu propus um processo e eu não sei por quê, porque é a pessoa que resolve, que executa o processo, não sou eu. Eu sou um facilitador. Eu induzo a pessoa a executar no sentido do que ela está me pedindo. E o trabalho é dela. Então, eu não sei exatamente o que ela fez lá dentro, e para mim não importa exatamente o que ela fez lá dentro, desde que a gente tenha sinais de que o que ela me reclamava no início não parece mais um problema no final. Eu espero que tenha gostado desse vídeo, tenha ficado um pouco mais clara a explicação. Lembra aqui de curtir e de me seguir se tu ainda não me segue, e um grande abraço, até o próximo vídeo.